Começa agora mais uma edição do Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, Petrobras é condenada por assédio moral contra empregado que denunciou fraudes em refinaria. Trabalhadora que apresentou atestado médico após retornar da licença e teve o documento desconsiderado vai ser indenizada. No quadro Quero Post, gravações de áudio e vídeo podem ser usadas como prova para justa causa. O Revista TST já está no ar. O Revista TST de hoje começa com o caso de um trabalhador que não conseguiu no TST rever o valor de um precatório já recebido. A decisão de não discutir os critérios dos cálculos feitos na fase de execução foi do órgão especial. E sobre esse caso nós vamos conversar com a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana. O precatório foi pago pela Companhia do Estado do Piauí, a Comped. O argumento do autor da ação para questionar o valor era de que teria havido erro material na apuração dos cálculos. Ele alegou que o contador judicial não considerou os reajustes recebidos, apesar dessas informações constarem na carteira de trabalho do profissional. Segundo ele, se os reajustes tivessem sido considerados, o valor a ser pago pela companhia somaria mais de 2 milhões de reais. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O pedido de revisão dos valores já tinha sido feito ao TRT do Piauí, que não aceitou o recurso. O regional afirmou que não é mais possível, em fase de precatório e muito menos após a liquidação, rediscutir questões que já foram analisadas e com cálculos já transitados em julgado. O trabalhador questionou a avaliação e pediu reforma da decisão do regional. A ministra relatora Kátia Magalhães Arruda lembrou que, conforme a jurisprudência da Corte Trabalhista, após a liquidação, não cabe rediscutir o que já foi analisado na fase administrativa do pagamento do precatório. A ministra citou ainda a orientação jurisprudencial número 2 do TST, que especifica como deve ocorrer o pedido para que os cálculos de precatórios sejam revistos. Eu penso que o Zé Conrês não tem razão, porque, em função do que diz o artigo 1º da Lei 9494 de 97. O próprio Pleno do TST também tem a orientação jurisprudencial a respeito do tema, número 2. Em sede de precatório requisitório de pagamento, é cabível a correção apenas de erro material, aí incluídos equívocos aritméticos ou a utilização de critério de cálculo contrário ao estabelecido em lei. De acordo com a OJ número 2, o pedido só será aceito caso a pessoa aponte e especifique claramente quais são as incorreções existentes e discrimine o valor que seria correto. A revisão deve ocorrer desde que o defeito nos cálculos esteja ligado à incorreção material ou que o critério legal aplicável ao débito não tenha sido objeto de debate na fase de conhecimento e execução. A defesa alegou que o fato de o trabalhador ter recebido os valores de precatório não impede a revisão, uma vez que antes do pagamento, na fase de execução, foram feitos vários pedidos de impugnação dos cálculos. Com base na decisão do regional, a relatora não aceitou o pedido da revisão. Reafirmaria o que diz já o regional quando ele diz que, analisando detidamente o laudo pericial trazida aos autos, verifica-se que a insurgência é contra critérios utilizados nos cálculos elaborados e que já foram submetidos não só a um amplo contraditório nas fases de liquidação, na fase executória, como já foram decididos, já foram homologados e já foram até pagos. Por unanimidade, os ministros do órgão especial do TST julgaram que não cabe rediscutir os créditos dos cálculos elaborados na fase de execução. E na seção 2 de dissídios individuais, os ministros decidiram por unanimidade que a 9ª Vara do Trabalho de Curitiba terá que transcrever depoimentos em vídeo de um caso que tramita no Ceará. A decisão refere-se a um conflito negativo de competência em um processo que envolve o Banco do Brasil. Entenda melhor na reportagem.
Embora o processo transitasse no Ceará, os depoimentos no Paraná foram necessários porque o Banco do Brasil pediu para que fossem ouvidos alguns empregados residentes em Curitiba a fim de contestar a ação trabalhista movida pelo bancário que foi demitido por fraude em abertura de conta. Em julho de 2014, a primeira instância do Paraná gravou o depoimento das testemunhas e enviou o material sem transcrever o áudio. A Vara do Trabalho do interior do Ceará alegou que, como o processo tramita pelo PJE-JT, áudio e vídeo não poderiam ser arquivados. Por isso, a carta precatória deveria ser cumprida com os depoimentos por escrito e não apenas com áudio. O TRT paranaense rebateu e fundamentou que a Resolução 105 do Conselho Nacional de Justiça dispensava a transcrição dos depoimentos por audiovisual. No TST, a Vara do Trabalho de Pacajus, no Ceará, pediu que o juízo de Curitiba fosse declarado competente para transcrever o conteúdo. O relator do processo na SDI 2, ministro Barros Levenhag, citou que, diante das circunstâncias, a primeira instância do Ceará solicitou que as partes transcrevessem os depoimentos, mas que o banco teria alegado não ser dele a responsabilidade e que o trabalhador não teria condições de pagar pelo procedimento. Diante dessa circunstância, do alto custo da degravação e da inexistência de perito habilitado para efetuá-lo, o juiz deprecante tornou sem efeito o ato processual praticado e determinou a expedição de outra carta precatória ao juiz deprecado para que as testemunhas fossem novamente ouvidas, com a ressalva de que os depoimentos devem ser colhidos a termo na forma tradicional. O relator lembrou que, como o depoimento foi colhido em julho de 2014, ainda estava em vigor a legislação civil de 1973 e que o novo Código de Processo Civil não tem efeito retroativo aos autos já praticados pela lei revogada. O relator citou o artigo 417 do antigo CPC, que trata da produção da prova testemunhal. Pelo que inviável atribuir ao reclamante ou ao reclamado a responsabilidade pela degravação do áudio, valendo ressaltar que as partes expressamente requereram que o procedimento fosse efetuado pela Vara do Trabalho. Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais declarou que a 9ª Vara do Trabalho de Curitiba deve fazer a transcrição do depoimento das testemunhas e encaminhar os autos para a Vara do Trabalho de Pacajus. E fique ligado, já estão em vigor desde o dia 1º de agosto os novos valores referentes aos limites de depósito recursal. A nova tabela prevê o depósito de R$ 8.959,63 para a interposição de recurso ordinário e de R$ 17.919,26 para recurso de revista, embargos, recurso extraordinário e recurso em ação rescisória. O objetivo do depósito recursal é garantir a execução da sentença e o pagamento da condenação. Ele se aplica aos empregadores. E no próximo bloco, trabalhadora que apresentou o atestado médico após retornar da licença e teve o documento desconsiderado vai ser indenizada. A revista TST está de volta para fazermos um giro pelas turmas do tribunal com algumas decisões de destaque. Começamos com o julgamento da 4ª turma. Um vendedor de cigarros da Souza Cruz que sofreu 21 assaltos à mão armada conseguiu no TST aumentar o valor da indenização. Inicialmente, a empresa havia sido condenada pelo TRT do Paraná ao pagamento de R$ 10 mil. Ao analisar o recurso, o relator, ministro João Oreste Dallazen, classificou o valor desproporcional e inadequado e considerou prudente aumentar para R$ 100 mil, por entender que a empresa não proporcionou condições mínimas de segurança para o empregado que transportava mercadorias muito visadas por criminosos.
E a 8ª turma reformou decisão regional e condenou a Jant Soluções Prediais a pagar adicional de insalubridade em grau máximo a um oficial de manutenção que limpava caixas de esgoto e gordura em um laboratório. O regional havia considerado que o contato com os agentes biológicos não era permanente e que o uso de luvas e máscaras evitavam ou eliminavam o risco de contágio por fungos e bactérias. No TST, o relator do caso na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral, teve outro entendimento. Segundo o ministro, as atividades desenvolvidas pelo empregado se enquadram na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que prevê o pagamento de insalubridade. A decisão foi unânime. E uma trabalhadora que apresentou atestado médico após retornar da licença e teve o documento desconsiderado vai ser indenizada. O caso foi julgado pela 6ª turma. O atestado médico foi entregue pela trabalhadora no dia em que ela retornou ao trabalho, após uma licença de 14 dias. Mas a empresa alegou que foi desrespeitado o prazo de 72 horas do afastamento previsto em norma coletiva e, por isso, descontou os dias ausentes. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul condenou a empresa a pagar os dias da licença. Para o regional, o prazo para receber o documento não pode terminar durante o afastamento para tratamento da saúde, mas sim ao final do período prescrito pelo médico. A empresa, então, recorreu ao TST, alegando que a previsão da norma coletiva deveria ser observada. Conforme estabelece o artigo 7º da Constituição Federal, é direito de todo trabalhador o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. A relatora do recurso na 6ª turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, ressaltou que o TRT não afastou a validade da norma coletiva, apenas a interpretou no sentido de que a trabalhadora não se apresentou no prazo determinado por razões alheias à própria vontade. Por não haver divergência jurisprudencial sobre a matéria, o recurso da empresa foi negado, ficando mantida a decisão regional. O nosso giro de notícias continua com outro caso envolvendo licença médica, desta vez analisado pela 5ª turma. A Petrobras vai ter que indenizar em R$50 mil um empregado vítima de assédio moral depois de retornar de licença médica. O trabalhador foi obrigado a ficar sozinho em uma sala sem acesso à internet e, segundo ele, também passou a sofrer perseguições depois de denunciar um suposto esquema de fraudes em uma refinaria da empresa. No recurso ao TST, a Petrobras afirmou que a decisão regional que a condenou violou a Constituição Federal, porque deixou de se manifestar sobre fatos e provas apresentados pela defesa acerca da dificuldade para readaptar o trabalhador depois da licença médica. No entanto, a turma concluiu que o regional deixou claros os motivos da condenação. E esse caso foi publicado na página do TST no Facebook e teve grande repercussão. A Nayara Dias França parabenizou o TST pela decisão. Ela considera que assédio moral é crime e que, com pouca frequência, há punição ao assediador. Na opinião dela, isso faz com que essa prática abusiva e arbitrária se torne cada vez mais comum e intensa, sendo causa de vários transtornos e doenças psicológicas. Faça como a Nayara e também deixe um comentário na nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TSTJus. E ainda falando de redes sociais, chegou a hora do quadro Quero Post. A Camila Costa, que nos acompanha pelo Facebook, deixou a seguinte mensagem com a hashtag Quero Post. Ela quer saber se a empresa pode usar gravações como prova para justa causa. Confira a resposta na reportagem. Na rua, no ambiente de trabalho, em bancos, shoppings e nos elevadores. Não tem como escapar. A todo momento somos monitorados. Só que o uso dessas imagens tem afetado a relação entre patrões e empregados. Há casos de demissão por justa causa em que o empregador usou imagens gravadas do trabalhador para motivar a dispensa. Surge então a dúvida: em quais casos o empregador pode usar as imagens como prova de justa causa? Recentemente, o TRT Mineiro não aceitou o pedido de um motorista de caminhão que pediu indenização por dano moral após ter sido filmado pelo empregador e demitido por justa causa.
O motorista foi dispensado depois que a empresa descobriu, por meio de filmagens feitas por um detetive particular, em que o trabalhador desviava mercadorias. Na Justiça do Trabalho, ele alegou que não sabia que estava sendo filmado e que as imagens obtidas sem autorização judicial eram clandestinas. Por isso, teriam violado a intimidade e a vida privada dele. Mas para o regional, a filmagem que resultou na justa causa do motorista foi lícita. O TRT considerou que a intimidade do trabalhador não foi afetada, porque a empresa não usou nenhum meio para induzir o empregado a cometer o ato. A segunda instância destacou ainda que, mesmo sem o conhecimento do empregado, a gravação foi feita no horário de trabalho do motorista, em local público, e havia a presença de outras pessoas na rua. A 7ª turma do TST confirmou a decisão do regional. No entanto, diante da complexidade jurídica do processo, o tema foi muito debatido pelos ministros. A parte não pode preparar o flagrante propositadamente. A parte, não estou falando de autoridades policiais, ela não pode preparar o flagrante para induzir o sujeito a cair. Agora, se eventualmente ele faz uma aferição em loco, examina ou está suspeitando, foram todos para ver se aí é diferente. A empresa, ela de fato colheu prova, evidentemente ele não sabia disso, e a discussão vem nessa linha. A questão seria, se alguma testemunha lá no local, em um dos locais de entrega, tivesse acompanhado e testemunhado, a empresa suspeitava, botou alguém para acompanhar, isso seria ilícito? O relator ministro Douglas Alencar Rodrigues entendeu que a conduta empresarial não afrontou qualquer garantia legal e constitucional prevista no artigo 5º, inciso 10, ou seja, a intimidade, a imagem, a honra e a vida privada do trabalhador não foram violadas. Diante desse contexto, o relator avaliou não ter existido razão para que as provas produzidas fossem consideradas ilícitas. O ministro Cláudio Brandão, que havia pedido vista do processo, também acompanhou o relator. Acrescentei no voto, presidente, que não foi dada publicidade às imagens, foi utilizada tão somente para provar a justa causa, utilizadas com discrição, sem que houvesse exposição do empregado de maneira indevida. Entendi que, tal como o relator, não houve violação constitucional. Por unanimidade, a 7ª turma rejeitou o recurso do motorista. Outro caso envolvendo filmagens como prova para justa causa foi julgado pela 6ª turma do TST em 2013. A turma manteve a demissão de uma técnica de enfermagem que foi flagrada por uma câmera de segurança do hospital batendo ponto no lugar de uma colega. Os ministros entenderam que a profissional cometeu desvio de conduta. A decisão foi unânime. Você sabia que o órgão que deu origem ao Tribunal Superior do Trabalho inicialmente não era vinculado ao Poder Judiciário? É hora de relembrar marcos importantes dos 70 anos da história do TST. Instalado por Getúlio Vargas em 1941, o então Conselho Nacional do Trabalho se tornou o Tribunal Superior do Trabalho em 1946, após a vinculação da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. Localizado no mesmo prédio do Ministério do Trabalho, no Rio de Janeiro, antiga capital federal, o tribunal teve como primeiro presidente o ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. Na época, existiam apenas 8 tribunais regionais do trabalho. Hoje, são 24 TRTs. E depois do intervalo, outras notícias de destaque que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Personalidades e instituições que se destacaram por suas profissões ou serviram de exemplo para a sociedade foram homenageadas pelo TST. Veja como foi a cerimônia de entrega das comendas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho.
Ao som do hino nacional tocado pela banda de músicos Fuzileiros Navais, autoridades dos três poderes, advogados, empresários e profissionais atuantes na Justiça do Trabalho acompanharam a cerimônia. Essa cerimônia de 11 de agosto, da comenda do Tribunal Superior do Trabalho para todas essas personalidades e instituições, marcam um momento alto das comemorações de 70 anos do TST e 75 anos da Justiça do Trabalho. Durante o evento, as datas mais marcantes dessas 7 décadas de Justiça do Trabalho foram lembradas em um vídeo, que também destacou fatos históricos envolvendo o Tribunal Superior do Trabalho. A comemoração, registrada ainda em preto e branco, marcou o início de 75 anos de história. O primeiro a receber a comenda foi o Instituto Inovare, que em 2004 criou um prêmio para homenagear iniciativas para melhorar a qualidade da justiça brasileira. O Instituto Inovare, ele tem feito um trabalho de premiação, de reconhecimento de práticas inovadoras para o sistema de justiça no Brasil. E desta vez nós estamos do outro lado, recebendo uma honraria importante do TST, que reconheceu no nosso trabalho uma coisa importante para o sistema de justiça no Brasil. Então, como eu disse, nós estamos do outro lado, muito honrados por estar aqui hoje. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho é concedida em 6 graus. Grão colar é destinado ao presidente da República, chefes de Estado, presidente do Congresso Nacional, presidente do STF e ao grão-mestre da Ordem. Gran Cruz para vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, ministros de Estado, presidentes de tribunais superiores, embaixadores, generais do Exército, entre outras autoridades. Grande Oficial, destinado a senadores, deputados federais, conselheiros do CNJ, presidentes dos TRTs e ministros dos tribunais superiores. Comendador para secretários de governo, cientistas, presidentes de diversas associações, funcionários do serviço público, desembargadores, generais de brigada e outras personalidades de hierarquia equivalente. Oficial, professores de universidades, juízes de primeira instância, promotores públicos, entre outros. E cavaleiro, destinado a oficiais das Forças Armadas, professores, secretários de embaixadas e funcionários do Serviço Público Federal. Nós tínhamos que agraciar realmente aqueles que colaboraram este ano especialmente para, num sentido, resgatar a Justiça do Trabalho no seu funcionamento normal, através do seu orçamento. Essa comenda ela tem um significado importantíssimo e, principalmente para nós que exercemos uma atividade pública, o fim é o interesse público, recai sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande. As comendas foram entregues para os homenageados que desenvolveram trabalhos importantes para a sociedade ou apoiaram iniciativas da Justiça do Trabalho, sejam eles civis ou militares, brasileiros ou estrangeiros. Essa comenda, na verdade, é uma homenagem às pessoas que se destacaram não só no mundo jurídico, mas na sociedade como um todo, em ações que renudaram sempre na melhor da sociedade, né? São pessoas que merecem essa homenagem do Tribunal Superior do Trabalho. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho é uma tradição. As indicações são feitas por ministros do TST. A cada ano, um homenageado pode ser agraciado mais de uma vez, ganhando uma promoção de um grau para o outro. A Ordem do Mérito existe desde 1970. Ela é outorgada tanto a pessoas como a empresas, a fundações que, de uma forma direta ou indireta, como eu falei, ajudam o trabalhador brasileiro em busca de paz, de harmonia entre trabalho e capital. E vamos agora falar com a equipe que coloca diariamente no ar o programa de rádio do TST.
Eu vou conversar com a apresentadora do programa Trabalho e Justiça, Priscila Peixoto. Olá, Priscila. Olá, Ana Amélia. Inauguramos o nosso estúdio de rádio no Tribunal Superior do Trabalho e a primeira entrevista foi com o presidente da Corte Trabalhista, ministro Ives Gandra Martins Filho. O ministro fez um balanço dos 6 primeiros meses de gestão à frente do tribunal e falou sobre os desafios a partir de agora. Entre as conquistas, o presidente do TST destacou a Emenda Constitucional 92 de 2016, que formalizou o Tribunal Superior do Trabalho entre os órgãos de cúpula do Poder Judiciário e também os avanços com relação aos julgamentos na Corte. No novo estúdio, nós também gravamos um debate sobre o direito desportivo com os ministros Alexandre Agra Belmonte e Guilherme Caputo Bastos. Além de terem sido veiculadas pela Rádio Justiça, as entrevistas estão disponíveis ao público no nosso site tst.jus.br/rádio. É com você, Ana. Muito obrigada, Priscila, pela sua participação e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui. Continue acompanhando outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo nosso site e redes sociais. E eu lembro que você pode acessar todas as nossas produções também pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!